Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui com as nossas aulas, né, do nosso curso da parte dos conhecimentos gerais, desses dois temas aí do edital, né, desses dois trechos aí, que são políticas públicas e desafios do Estado de Direito, né? E aí, gente, eu queria só fazer alguns avisos agora no início dessas aulas, né? Então, vou disponibilizar para vocês 4 aulas, né? Com mais ou menos 4 horas no total, imagino que seja um pouquinho mais, né? E vou disponibilizar como extra também uma quinta aula na qual eu vou discutir um pouquinho alguns exercícios do nosso caderno de exercício. Não dá para discutir todos, né? São 50 questões, demandaria tempo demais, mas algumas questões especiais aí eu vou discutir com vocês, tá bom? Então são 2 aulas sobre políticas públicas, né? E aí, gente, quem já assistiu às aulas do eixo 2, né, vai perceber que tem alguns pontos em comum, tá? Inclusive alguns slides parecidos ou iguais a slides que aparecem no eixo 2. Estou fazendo isso, estou avisando isso porque tem temas que se repetem, tanto no que aparecem tanto no eixo 2 quanto na parte de conhecimentos gerais, né? Por exemplo, avaliação de políticas públicas, implementação de políticas públicas, né? São dois temas que se repetem, tanto no eixo 2 quanto na parte de políticas públicas de conhecimentos gerais. Então, eu decidi gravar novamente, né? Fazendo aí algumas diferenças, porque eu imagino que alguma questão do eixo 2 não vai ser exatamente a mesma questão que vai cair na parte de conhecimentos gerais, que é uma parte mais superficial um pouco, né? Então, eu não quis reciclar essas aulas do eixo 2, tá? Gravei aulas novas para poder falar especificamente dessa parte de políticas públicas para os conhecimentos gerais. Troquei alguns exemplos, alterei alguns slides, tá? É, e aí a gente, né, fez aulas novas, tá? Então são 2 aulas relativas a políticas públicas e vão ser 2 aulas também relativas aos desafios do Estado de Direito. Muito dessas 2 aulas dos desafios do Estado de Direito eu falei na nossa live do YouTube com este nome, né? Então quem assistiu essa live vai perceber que tem alguns slides iguais, né? E que tem alguns temas que eu já falei, tá? Mas como nem todo mundo assistiu a live, né? E que está disponível lá no YouTube com este nome, né? Então fica novamente, não vou reciclar a live também, vou gravar essa aula para vocês, né, relativa aos desafios do Estado de Direito, mas não vai ser igual a live também, porque tem alguns temas que eu quero expandir, conversar um pouco mais com calma, né? Na live a gente tem um tempo que é limitado, né? E na live a gente não teve tempo de abordar todos os temas relativos aos desafios do Estado de Direito. Então nós vamos ter 2 aulas, né, nesse tema desafios do Estado de Direito. Uma tem muita coisa que estava na live e outra não tem absolutamente nada do que nós falamos da live, porque o tempo não foi suficiente. E o objetivo da live também não era falar de tudo, né, gente? Seria impossível aí numa live de 2 horas, tá? Então esse é o primeiro recado que eu quero dar para vocês. 4 aulas, 2 de políticas públicas, 2 de desafios do Estado de Direito e mais uma aula bônus que vocês vão receber com alguns comentários de algumas questões que eu considero mais relevantes aí deste caderno de exercícios que imagino que vocês já estejam fazendo ou já fizeram, tá? Esse é meu primeiro recado. O segundo recado é que eu queria pedir desculpas pelo atraso dessas aulas, né? Elas estão subindo para vocês aí, não sei que dia você estará assistindo, mas elas estão subindo para vocês aí com um atraso aí de uns 4 dias, né? Eu tive um problema sério no meu computador e perdi parte das aulas gravadas, né? Com um problema sério no hardware do meu computador. Então eu perdi parte das aulas gravadas e decidi gravar tudo de novo, porque os arquivos que sobraram aí de vídeo ficaram um pouco desconfigurados, não fazia muito sentido colocar do jeito que ficou, tá bom?
Então, recebi meu computador hoje, pela manhã, da manutenção, e estou aqui gravando essas aulas para vocês. Peço desculpas por esse atraso, tá bom? Bom, vamos começar então, né, o nosso debate, né? Então, a gente tem aí no edital esses 4 pontos, que são 4 pontos que aparecem de novo lá no eixo 2, né? Então, são 4 pontos aí que a gente tem uma certa repetição de temas, tá bom? Então, quem já assistiu às minhas aulas do eixo 2 vai ver um pouco que tem, né, algumas coisas em comum. Mas no eixo 2 tem uma presença muito grande da temática do SUS, né, que não existe aqui nessa parte de conhecimentos gerais, tá bom? Então é interessante a gente pensar nisso também, né? Inclusive usei outras políticas públicas que não o SUS também, né, para falar um pouquinho desses temas, embora decidi colocar uma fotografia do SUS que eu acho bem interessante, né, do atendimento através das ambulâncias na região amazônica, né, para a gente pensar como uma política pública é complexa, né, gente, como a política pública é um negócio muito grandioso e extremamente complexo, né. Então a gente tem 1.1, introdução a políticas públicas, conceitos e tipologias. Isso aparece no eixo 2 também, né? Tudo aqui aparece no eixo 2, tá, gente? Um pouco mais, um pouco menos, né? Com exceção do ponto 1.3. Ciclo de políticas públicas, agenda e formulação de políticas públicas, processos de decisão em políticas públicas, implementações, planos, projetos e programas e monitoramento e avaliação. Esse é um ponto importante também aí que aparece aí e que aparece no eixo 2 também, tá? Se você está sem tempo, tá bom? Para os seus estudos e o bicho está pegando para o seu lado, eu recomendo que se você já assistiu às minhas aulas do eixo 2, eu recomendo que você pule a primeira aula deste curso, porque ela é praticamente igual às aulas do eixo 2 sobre políticas públicas, tá? Ou então acelere um pouco, né? Coloque aí nos temas que você acha que são mais relevantes, tá bom? Aí, a partir do ponto 1.3, aí a gente tem aí uma matéria que é um pouco diferente, tá? Do eixo 2, né? Institucionalização das políticas em direitos humanos como políticas de Estado, né? E federalismo e descentralização de políticas públicas no Brasil, organização e funcionamento dos sistemas de programas nacionais, né? A gente vai falar um pouco disso. Bom, então a gente começa, né, gente, fazendo aí um breve panorama no tema, né? Então, políticas públicas são a principal forma de ação de um Estado, né? E aí a gente tem que pensar muitas vezes por que esse Estado, né, está fazendo uma política pública, né? Qual é a função desse Estado, né? A política pública é o braço do Estado agindo na sociedade, né? Nesse sentido, isso vai variar de estado para estado a partir da constituição desses estados, né? E aí, quando eu estou falando estado com E maiúsculo, né, gente? Um sistema de governo dentro de um país, né? Então, no caso do Brasil, a gente tem, a partir da Constituição de 88, né, que é algo que eu já falei em algumas aulas, em algumas lives, né? A nossa Constituição de 88 é uma Constituição que segue muito a linha do estado de bem-estar social, né? É uma Constituição keynesiana, é uma Constituição muito inspirada nas democracias europeias, né? E nos estados de bem-estar social europeus. Então, a partir da construção do Estado brasileiro, a partir das noções da Constituição de 88, né? E das noções de cidadania dessa Constituição e, ao mesmo tempo, das noções da tarefa do Estado nessa Constituição, a gente tem o pensamento do que são políticas públicas no Brasil, né? Então a gente tem uma Constituição que cria um Estado, né, que é um Estado responsável por cuidar, né, dos vulneráveis, entre outras várias funções, né? É um Estado responsável por cuidar do bem-estar, cria-se um sistema de saúde público, cria-se um sistema de educação pública, cria-se um sistema de assistência social,
né? Então, pensando nesses grupos que hoje em dia nós chamamos de vulneráveis, né? Então, isso é um ponto importante para a gente pensar que o Estado brasileiro, e aí as políticas públicas do Estado brasileiro, né, não vão ser iguais às políticas públicas do Estado americano, né, que tem uma pegada desde a sua fundação, né, e eles tiveram aí só uma Constituição, não foi como a gente, que a gente teve vários momentos constitucionais, né, mas o Estado americano tem uma pegada muito mais liberal e nesse sentido, né, a política pública que se pensa e que se faz é muito diferente da política pública no Brasil, né? Além disso, a política pública ela se reparte nos diferentes entes federativos também, né? E nisso a gente também difere muito do Estado americano, né? Porque os estados dentro dos Estados Unidos têm uma autonomia muito maior, inclusive nas suas políticas públicas, né? E no seu arcabouço judicial aí, legislativo, né? Organizacional de cada estado, aí compreendido como uma província, né? No Brasil, mesmo sendo um país federalista, a gente tem uma série de políticas públicas em um nível nacional em que os estados e municípios, né, que são entes da nossa federação, não tem a possibilidade, por exemplo, de se negar a participar dessas políticas públicas, né? Mas, ao mesmo tempo, são políticas públicas que se dividem em responsabilidades diferentes dentro de entes executivos e federais diferentes, né? Então, o sistema de saúde pública é esse exemplo, né? A União, os estados e os municípios, cada um tem funções diferentes dentro do SUS, financiamentos diferentes, funções diferentes, conselhos e conferências diferentes, né? A participação da população é diferente em cada um desses, desses, desses níveis também, né? A gente pode pensar na política de educação, que é a mesma coisa, né? O Estado brasileiro, a União, né? Dentro do que foi construído a partir da Constituição de 88, né? A União ficou responsável, é interessante falar isso, é meio óbvio, mas é para a gente pensar nesse aspecto, né? A União ficou responsável pela educação na sua forma mais complexa, que são as universidades. E alguns outros colégios, etc., mas são detalhes, são exceções, né? Os estados ficaram responsáveis, então, geralmente, pelo ensino médio, né? Que também foi pensado como algo de maior complexidade, né? Que exigiria, então, um ente federado que teria aí uma capacidade maior financeira. E o ensino infantil, o ensino mais básico, ficou a cargo dos municípios, né? Então, e aí pensando, bom, os municípios é uma forma mais básica e então mais barata, né, de política pública, de serviço público, né, de sistema público, do qual os municípios, claro, com a ajuda financeira da União, mas cabe aos municípios, nessa complexidade menor, fornecer, né, essa política pública, sustentar, manter essa política pública. Gente, tem mil problemas nessas questões, tá? Estou só citando esse exemplo para a gente pensar de que forma aí essas políticas públicas se organizam na nossa sociedade, né? Então, se a gente vive num país que é democrático, desde a Constituição de 88, a gente tem nas nossas políticas públicas um caráter que nem sempre é 100% alcançado, né? Mas um caráter que é democrático, transparente, que valoriza a participação popular, né? Que existe controle social, né? Que valoriza a diversidade. Então, esses são pontos importantes aí para a gente refletir, né? Um ponto que aparece lá no eixo 2 e que aparece aqui de novo são os tipos de políticas públicas, né? Então, a gente tem aí dentro da literatura de ciência política, né? Já um debate muito antigo, sobretudo de autores americanos, mas é um debate que chega aqui no Brasil também com força, né? Sobre os tipos de políticas públicas, e a gente tem aí basicamente 4 tipos de políticas públicas, aí 4 caixinhas que a gente poderia encaixar todas as políticas públicas do nosso país. Às vezes, uma ou outra política pública não se encaixa tão bem numa caixinha só,
Pode ser que ela caiba em mais de uma, né? Mas sempre vai ter uma caixinha melhor para acolhê-la, essa política pública, né? Então a gente tem aí um primeiro tipo que é bastante básico, bastante importante, que são as políticas públicas constitutivas, né? Ou seja, o Estado está definindo as regras do jogo, né? É, o Estado está construindo, então, o campo de futebol, no qual as pessoas vão jogar. As linhas, os gols, quem vai jogar, quantos vão ser os jogadores, né? Então, há uma política pública constante, né? Ela começa na Constituição, mas ela nunca para, né? Você tem emendas, você tem decretos, você tem projetos de lei, etc. Porque a sociedade demanda isso também o tempo inteiro, né? Que vai definindo regras, jurisdições, etc. Para o jogo político e para a construção da própria política pública, né? Onde é que ela vai ser feita, onde é que ela vai ser discutida, como é que ela vai ser operacionalizada, né? Então, por exemplo, eu coloquei como exemplo aqui de políticas públicas constitutivas o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, você organiza as regras nas quais todo o debate sobre criança e adolescente e todas as questões legais e de política pública e de punição e de operacionalização de qualquer coisa passa tudo por ali, né? Então cria-se um arcabouço, né? A lei de acesso à informação é uma outra forma de política constitutiva também, né? Você cria um arcabouço que é um arcabouço não só legal, mas um arcabouço também procedimental, né? Ou seja, como é que vai funcionar essa política pública no cotidiano? Como é que as pessoas vão fazer isso, né? Então você dá diretrizes, né? É um planejamento mais estratégico, digamos assim, né? Por outro lado, a gente tem políticas que são regulatórias, né? Então o Estado cria o campo, cria as regras e torna-se o juiz, né? Então você tem aí políticas públicas que vão regular comportamento, atuação das pessoas, das organizações, né? Então muitas vezes essa política pública surge como uma lei, uma série de regras, e muitas vezes essa política pública surge como agentes públicos que servem como juízes nessa sociedade, né? Então a Agência Nacional de Vigilância Sanitária é um ótimo exemplo disso, né? A gente pode pensar em outras, né? Mas são sempre agências ou regulações legais para organizar aí o jogo político da sociedade, né? O jogo político e também o cotidiano, né? Os procedimentos, a vida das pessoas como um todo, né? E aí você tem outros dois tipos de políticas públicas que vão gerando um pouco mais, né, de, de polêmica, né? Então você tem políticas públicas que são distributivas, né, que são políticas que se concentram em beneficiar um grupo de pessoas, maior ou menor, mas um grupo, não beneficia a sociedade inteira, né? Mas ao mesmo tempo a noção de custo não está muito clara para a sociedade, então não há muita gritaria, né? Não há muita polêmica. Por exemplo, eu coloquei o ProUni porque o ProUni beneficia todo mundo? Não, não beneficia todo mundo, né? Mas o ProUni beneficia uma categoria de estudantes aí, né? Ok, então temos o ProUni ali, né? Que, para quem não sabe, as universidades privadas recebem do Estado brasileiro um valor para que elas concedam bolsas, né, de valores de descontos variados, né, para alunos que vão entrar nessas universidades privadas. Essas universidades privadas vão continuar recebendo a grana delas, né? Só que quem está pagando a mensalidade ou parte da mensalidade é o Estado brasileiro, né? Só que essa não é uma política tão polêmica, digamos assim, porque está beneficiando um grupo, mas o conjunto da sociedade não enxerga nenhum grande prejuízo para ninguém. Todo mundo está pagando isso através de seus impostos, mas não há claramente um grupo prejudicado em benefício de outro grupo. Então você tem um grupo-alvo, mas os custos são mais difusos, né? Agora, quando você tem uma política redistributiva, então você está beneficiando um grupo de pessoas, mas
direta ou indiretamente você está prejudicando outro grupo de pessoas. Aí complica um pouco mais, né? Aí já é, tá, para a maioria dos autores, é o tipo de política pública mais polêmico, mais problemático, né? Então você tem aí um grupo, né? Uma política pública muito conflituosa. Eu coloquei, está atrás daqui da minha imagem, né? Eu coloquei como exemplo a reforma agrária. Então você tem às vezes uma política pública em que um grupo ganha e o outro perde, né? E aí você tem mais conflito, né? Uma demarcação de terra indígena seria um excelente exemplo, né? A reforma agrária, um sistema de cotas, um excelente exemplo, porque aí você vai ter um grupo de pessoas que é beneficiado, mas um grupo de pessoas que se sente prejudicado, né? Então você tem os benefícios e os custos concentrados em grupos claros de pessoas, né? Um aumento de imposto de renda, de alíquota de imposto de renda, por exemplo, para financiar programas sociais, seria exemplo desse tipo de conflito que pode existir, né, dentro desse tipo de política pública. Bom, e aí a gente tem, né, eu mostrei esse slide também lá no eixo 2, né, a gente tem, naturalmente, as políticas públicas se alteram a partir de grupos diferentes que ocupam o Estado. Então, quando a gente está falando de Estado, né, a gente está falando de uma construção perene. O Estado brasileiro é uma construção perene, ele muda de cara, né, mas é uma construção perene. E você tem governo. Tá? Então, cuidado, tá, gente, quando você for escrever uma redação, responder uma questão, porque há diferença entre Estado e governo, né? Então, você tem, num sistema democrático, naturalmente você tem uma alternância de poder, e essa alternância de poder vai significar, no campo das políticas públicas, uma alternância das políticas públicas também, né? Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso criou uma série de políticas públicas nesse sentido de assistência social, né? De amparo aos mais vulneráveis, sobretudo relacionadas a grupos em extrema pobreza, né? Como o Vale Gás, o Bolsa Alimentação, né? E aí, a partir de 2002, o governo Lula, outro governo, outra ideologia, une e amplia esses programas, né? Então, faz parte do processo democrático essas mudanças, né? Você pode ter um governo que invista mais em algumas políticas públicas e menos em outras políticas públicas, de acordo com o projeto que esse grupo político tem, né? Então, os novos governos podem revisar, alterar ou descontinuar políticas estabelecidas por administrações anteriores. Isso afeta a estabilidade da política pública, né? Então, em alguns países, e no Brasil não é diferente, há sempre o debate de se colocar algumas políticas públicas na Constituição, porque aí isso protegeria essa política pública dessas ações, dessas transformações de governo, né, dessas mudanças, porque, por exemplo, garantiria para essa política pública um fundo permanente, né, um fundo de financiamento permanente. É o debate que a gente tem hoje em dia, já há alguns anos, sobre o Bolsa Família, né, de constitucionalizar o Bolsa Família, transformar o Bolsa Família num programa perene para além de transformações de governos, né, de trocas de governos. No caso do SUS, a gente já tem isso, né? O SUS nasce como um programa que está compreendido dentro da Constituição, né? E que tem garantidas as suas fontes de custeio, né? O que vai variar aí de governo para governo é o investimento que é feito, né? Na melhora, na expansão do sistema, etc. Né? No caso da educação, enfim, no caso da assistência social, do transporte, isso vai variando muito, né? Nesse campo das políticas públicas. Um outro debate que tem, que a gente já fez com mais tempo também no eixo 2, né, é sobre o ciclo de políticas públicas. Então a gente tem pelo menos dois textos importantes aí que resumem bem, né, esse debate sobre o ciclo de políticas públicas, dois textos aí de pelo menos aí uns 10 anos, né, um texto de autores gringos, outro de um autor que é o Sec, né, o autor importante brasileiro, né, e cada um desses textos, né, eles vão discutir
esse ciclo de políticas públicas a partir de perspectivas um pouco diferentes, mas são bastante parecidas também, né? Então a gente tem algumas diferenças nesses dois olhares, né, sobre esse ciclo de políticas públicas, mas esse desenhozinho que eu encontrei na internet, ele resume bem, né? Então você tem primeiro, né, então assim, são dois debates sobre criação de políticas públicas, ciclo, né, o ciclo inteiro, que não são contraditórios. Pelo contrário, eu acredito que essas duas teorias que tem aí nesse quadrinho, elas são muito mais complementares, né? Então você tem primeiro uma identificação de um problema, a montagem da agenda, a formulação da agenda, a formulação de alternativas, a tomada das decisões, isso assim, né, gente, falando grosso modo, tá? Claro que a gente pode detalhar muito mais cada parte desse ciclo, né? Implementação da política, avaliação da política ou, eventualmente, término, extinção da política pública, avaliação, reavaliação, remodelação da política pública, né? Então, isso é um processo muito importante. E tem o debate do Easton, né, que a gente comentou também no eixo 2, sobre o fato de que o sistema político ele é uma caixa de ressonância às demandas sociais. Então, o sistema político ele não gera políticas públicas do nada, como presentes, tá? Ele é uma caixa que responde a demandas e pressões externas, né? O que o Easton fala muito de inputs e outputs, né? Esses outputs são as decisões políticas que se tornam políticas públicas, né? E os inputs são pressões, organizações, greves, lobbies, né? E além do conceito de with inputs, né? Que é assim, uma demanda entra no mundo político para se tornar política pública, né? Mas ela tem apoio interno, que são esses with inputs, tipo, o corpo político, os políticos vão ganhar alguma coisa com isso, vão apoiar, vão fazer com que ela entre e continue andando lá dentro do mundo político, porque às vezes uma demanda entra no mundo político e morre, né? Então tem um processo de suporte de dentro aí do sistema político, tá? A gente vai falar já já sobre a formulação da agenda, que tem uma teoria legal, tá? Sobre formulação da agenda que a gente consegue entender melhor esse processo aí do Estado, tá? Como é que o Estado responde, né, essas demandas. Bom, então a gente tem como uma das etapas do ciclo de políticas públicas a formulação da agenda. Ou seja, primeiro a política pública não existe. Existe um problema. E em algum momento esse problema entra na agenda política. Entrando na agenda política, no debate, né, na Câmara, no Senado, enfim, né? E ele vai entrar nesse debate de diversas formas, né? Mas entrando no debate, existe a possibilidade de que esse problema gere debate, gere soluções e essas soluções sejam transformadas no campo prático, né, em políticas públicas. Então, é uma das etapas do ciclo de políticas públicas que nós vamos detalhar aqui. As outras etapas a gente vai falar também, né? Então, esse processo de criar a agenda é fundamental, porque é ele que vai definir se um problema vai ser resolvido, ou se o Estado vai tentar resolver algum problema, né? Então, você tem alguns problemas sociais que nunca são demandas, por N motivos. Ou porque o corpo político não reconhece como demanda, ou porque aquela população que está vivendo esse problema não tem força política suficiente, ou está desorganizada para conseguir colocar essa demanda para o corpo político de alguma forma, né? Agora, se essa demanda entra no mundo político e ela vira um problema reconhecidamente público, ela pode entrar na agenda. E se ela pode entrar na agenda, ela pode virar política pública, né? Então, primeiro, é a identificação de problemas, né? Porque tem coisas que são problemas para as pessoas envolvidas, mas o Estado não tem uma bola de cristal também, né? Então, às vezes, tem uma questão aí que está latente, uma questão social importante, mas isso não chega no corpo político, está lá, né?
Aí, num segundo momento, é importante que este problema ganhe apoio dentro do corpo político. Disso depende os políticos, que se vão abraçar ou não o problema, o tema, né? E também há uma dependência do lobby, né? A capacidade que aquele grupo que sofre com o problema tem de fazer lobby. Então vamos pensar num problema do mundo prático, para a gente não ficar viajando muito na abstração, né? Demarcação de terra indígena, né? Então, uma terra A, num estado aí qualquer, né? Ela está sofrendo aí invasão de garimpeiros, né? Ela não foi ainda homologada, né? Ela não foi oficialmente reconhecida, mas ali há um grupo indígena que vive ali, né? Então, em tese, o Estado deveria estar investigando e estar ligado, mas não necessariamente o Estado sabe daquele garimpo, daquele processo que está acontecendo naquela terra específica. Mesmo porque no Brasil o Estado, né, tem uma organização que trata da questão indígena, que é a FUNAI, nem sempre tem recursos para saber de tudo que está rolando, né? Pois bem, então suponhamos que este é o problema e durante uma década esse problema não chegou a ser reconhecido pela sociedade e nem reconhecido pelo Estado, né? Mas vamos supor que, aí entra o ponto 2, vamos supor que, que esses indígenas conseguiram se mobilizar. Vamos supor que esses indígenas conseguiram eleger um deputado. Ou vamos supor que esses indígenas conseguiram levar um abaixo-assinado até o Congresso e conseguiram a ajuda de alguns deputados que não são indígenas, mas são simpáticos à causa. Então, você tem uma mobilização de interesse. Vamos supor que haja uma reportagem no Jornal Nacional, uma reportagem no Fantástico. E isso é mobilização de interesse. Isso é fundamental, né, gente? Para que o processo ande, né? E aí você começa a ter uma formulação de agenda realmente, né? A formular a agenda mesmo, né? E aí a gente tem dois tipos de agenda pensando aí, né? Uma agenda que é sistêmica, ou seja, você tem uma série de questões que estão sempre passando pela opinião pública, de problemas que estão sempre sendo discutidos, todos os dias a gente tem questões sociais que estão sendo discutidas, sobretudo na mídia, entre as pessoas, né? Então você tem um processo de aceitar alguns fenômenos como dignos de atenção, né? E aí, em algum momento, pode ser que esse problema entre na agenda institucional. Pum, tá lá, né? E aí, a partir daí, ele vai andar no mundo político, né? Um outro exemplo, tá, gente? Eu trabalhei por quase 10 anos, e a minha tese de doutorado é sobre isso, tá? Eu estudei o universo da prostituição feminina em algumas cidades do Brasil, em particular Belo Horizonte e São Paulo. Bom, as questões relativas à violência dos clientes e dos chefes, né, dos bordéis contra as mulheres é uma questão, contra as mulheres que ele trabalha, é uma questão muito antiga, né? É um problema de um grupo profissional que faz uma atividade informal e muito oculta, né, aos olhos do Estado. E essa atividade tem um problema que é a presença constante de eventos violentos. Tem mil outras questões, tá, gente? Estou dando um exemplo aqui menor, né? Mais pontual, né? Nem vou falar menor, mas um exemplo mais pontual. Bom, tem décadas que são produzidos dados sobre este tema e tem décadas que as prostitutas tentam se organizar em associações. Há um nome famoso no Brasil, uma história absolutamente legendária, né? Que quem quiser se aprofundar no assunto vale a pena dar uma googlada, que é a história da Gabriela Leite, né? Gabriela Leite é uma grande militante pelos direitos das prostitutas no Brasil, né? Das profissionais do sexo. E ela passou a vida dela tentando organizar a categoria, digamos assim. Mas as prostitutas, elas sempre tiveram dificuldade de influenciar o mundo político, né? Às vezes esse problema e outros problemas chegavam no mundo político e morriam, né?
Então, nos últimos 30 anos no Brasil, nós tivemos 2 projetos de lei de regulamentação da atividade. Né? Esses projetos de lei não nascem do nada, ou seja, em algum momento elas tiveram a capacidade organizacional de fazer lobby junto a um deputado, e esse lobby se transformou em um projeto de lei, e esse projeto de lei então passeou dentro do sistema político, não recebeu apoio e morreu. Isso pode acontecer também. Então, a política pública morre no seu embrião, né? Um dos projetos de lei foi proposto já há quase 20 anos pelo deputado Gabeira, na época, né? Talvez há quase 30 anos. E um outro projeto de lei, na época, proposto pelo deputado, à época também, Jean Willis. Né? 2 projetos que morreram logo ali no início da sua tramitação. Então, estou dando esse exemplo, tá, gente? Sem juízo de valor, para mostrar assim que, às vezes, um problema ele até pode ser reconhecido socialmente, né? A questão das prostitutas no Brasil, né? Há vários nomes para essa atividade, né? Das profissionais do sexo, enfim, né? A questão desta atividade é socialmente reconhecida. Discute-se isso no Brasil. E os problemas também são socialmente reconhecidos. Mas, politicamente, é um grupo que ainda não tem força suficiente para influenciar definitivamente o corpo político e fazer algum projeto do seu interesse se transformar em uma política pública. Né? Então, isso é um ponto importante. E isso eu estou falando do ponto de vista da Câmara dos Deputados. Elas podem tentar influenciar outros espaços de poder que elas acreditam que seja mais acessível, por exemplo. Né? Eu me lembro, na época que estava fazendo a pesquisa, que essas profissionais em Belo Horizonte se organizaram para tentar eleger uma vereadora. Né? Não conseguiram na época, não tiveram votos suficientes. Mas era uma estratégia válida naquele momento. Olha, e se a gente conseguir uma vereadora? Se a gente conseguir eleger uma vereadora, será que a gente consegue ter mais influência dentro do corpo político, mesmo que em nível municipal? Né? Então, são processos comuns aí dentro desse processo de construção de agenda. Né? Se os grupos têm influência suficiente. Né? E aí, como o Estado não tem condições de atender todo mundo o tempo inteiro, você tem o estabelecimento de prioridades. Né? Prioridades relacionadas a recursos, a interesses, né? Ao que os burocratas vão dizer. Né? Então, são processos importantes. Urgência, pressão política, é viável, não é viável? Né? Qual é o impacto público? Se esse projeto, né, se essa política pública vai trazer benefício para os políticos? Porque se trouxer benefício, eles vão abraçar. Né? E isso não se refere só ao Brasil, tá, gente? É um comportamento bastante racional do corpo político no mundo inteiro. Né? Para que eu, como político, vou tocar um projeto, vou apoiar um projeto que não me beneficia junto ao meu eleitorado? Né? Talvez por isso alguns projetos no Brasil não andam mesmo. Né? No caso das prostitutas é um bom exemplo disso. Né? Elas não têm força suficiente para fazer lobby, mas também elas têm uma grande antipatia, né? São antipatizadas, digamos assim, no mínimo, né? Por uma parte grande do corpo político. Né? Então não entram nas prioridades, não são prioridades. Né? E aí a gente tem essas políticas em outras jurisdições que vão influenciar essa construção de agenda. O que está acontecendo nos municípios, o que está acontecendo nos estados, o que está acontecendo pelo mundo. Né? Isso tudo é importante para influenciar. Né? E a gente tem alguns debates sobre modelos de definição de agenda. Né? Vou detalhar isso agora no próximo slide, tá? Porque tem um debate famoso, interessante, né? Que é o do John Kingdon, que desde os anos 80, era um debate ali dos anos 80, sobretudo nos Estados Unidos, mas que é muitas vezes aplicado a outros países, né? Que é bem interessante da gente pensar como que a agenda política, e aí a agenda vai definir o que vai ser uma política pública e o que não vai ser uma política pública, né? É moldada pela interação de, na opinião dele, 3 fluxos principais. Né? Que geralmente acontecem independentemente uns dos outros, mas que quando se interagem de uma forma mais forte,
abre-se para aquele grupo uma janela de oportunidade. Então, essas políticas públicas nascem em janelas de oportunidade, né, do ponto de vista político. Então, quais são esses fluxos? Primeiro, ele vai dizer, olha, tem um fluxo de problemas na sociedade, um monte de fluxos, né, um monte de merda acontecendo, problemas, questões sociais, né, e alguns problemas vão sendo reconhecidos como problemas e outros vão sendo ignorados pela sociedade como um todo. E nesse ponto a mídia tem um papel importante, né? de apontar o que é, o que não é problema, o que a mídia ignora, o que a mídia não ignora. Né? Tem ao mesmo tempo um fluxo de políticas, que a forma, né? As soluções que estão sendo debatidas no mundo político e na sociedade como um todo. Né? Então, soluções, propostas, formação de políticas. Né? Então, tem um debate sobre os procedimentos que poderiam ser feitos. E, ao mesmo tempo, tem um debate político num sentido amplo. Né? Ou seja, um debate sobre qual grupo está no poder, quais são as ideologias mais importantes, como que está o clima político, é um momento bom, é um momento ruim do governo. Né? Aproxima-se uma campanha eleitoral, por exemplo, que ao aproximar-se uma campanha eleitoral, são colocadas em prática algumas políticas públicas que fazem sentido para o grupo ter mais votos, por exemplo. Né? Isso é racional e faz parte do comportamento político no mundo inteiro. Né? Se aproxima as eleições, eu quero me reeleger, então eu vou dar prioridade para políticas públicas que não me desgastem, por exemplo, com nenhum grupo. Pelo contrário, que me deem votos. Né? Então, você tem esse fluxo político, do momento político, e quando esses três fluxos se encontram e conversam bem entre si, você tem uma janela de oportunidade. Né? Então, você tem outros fatores importantes dentro desse debate, o papel da mídia, né? Para destacar alguns problemas, para ignorar outros, né? Para moldar a percepção pública do que é importante, do que não é importante. Por exemplo, a mídia segue sem debater a questão das prostitutas no Brasil, com seriedade, com clareza. Né? Então, continua sendo um problema, uma questão largamente ignorada pela sociedade. Né? Ao mesmo tempo, você tem a questão das elites políticas. Né? Como é que esses grupos políticos vão usar a sua influência para promover uma ou outra política pública, ou para derrubar alguma política pública, né? Do ponto de vista estratégico para esses grupos políticos. Isso me beneficia, isso não me beneficia. Né? E a opinião pública, né? Essa opinião maior, mais geral sobre o tema também vai influenciar. Então, às vezes, por exemplo, você tem a Lei Maria da Penha, né? Ela caminha no mundo político para se tornar uma política pública, uma lei, a partir de uma série de movimentos. Né? Mas dois são muito importantes. Tem outros, tá? Mas para a gente não se alongar muito. O primeiro é a organização das mulheres, que são capazes de eleger candidatas, são capazes de fazer lobby, são capazes de se organizar. Segundo, e aí tem tudo a ver com a opinião pública, né? É o clamor público. Ou seja, às vezes você tem um problema que a sociedade vê como uma urgência. Então, além da história dramática da própria Maria da Penha, você tinha, né, com muita frequência na mídia, e ainda tem, histórias muito dramáticas de agressão, de feminicídio, de abuso. Né? E o debate social sobre essas histórias pressionou o corpo político a garantir essa política pública, esse arcabouço jurídico. Né? Então isso é um ponto interessante. Tem aqui um esqueminha, né? Então você tem um fluxo de problemas. Quais são as crises? Quais são os indicadores? Quais são os eventos? Um terremoto, um escândalo. Né? Você tem alguns eventos importantes que às vezes vão desencadear uma discussão. Né? Um acidente. Né? E é muito interessante porque esses eventos vão se transformar num debate político. Né? Pode ser que esse debate político gere ou não uma política pública, mas ele gera um debate. E o corpo político, né, o mundo político, não é imune a esse debate. Os políticos estão com as anteninhas ligadas para ver quais são as urgências na opinião da sociedade. Né?
Então você tem o fluxo de soluções, então o mundo político está discutindo quais são as viabilidades técnicas, né, para se resolver um problema, se essa questão é aceitável pela comunidade, né, se os custos financeiros e políticos são toleráveis, né? Por exemplo, a questão do aborto no Brasil. O aborto não se torna uma política pública mais ampla, né? O aborto como decisão da mulher não se torna uma política pública mais ampla, por alguns, se a gente usar esse esquema aí, a gente entende muito bem, né? Existe um problema de ordem de saúde pública, que é o fato de que você tem um monte de abortos que são feitos sem condições, né? Milhares de mulheres todo ano morrem por causa disso, se internam por causa disso, né? E há como uma proposta, né? Se aí sem julgamento de valor, uma proposta de grupos de mulheres que fazem lobby dentro do mundo político para isso, uma proposta de legalização, ampliação da possibilidade do aborto voluntário, né? Da interrupção voluntária, como entrou agora na Constituição Francesa, né? A interrupção voluntária da gravidez, é assim que se chama na França. Bom, o problema deste problema não se tornar uma política pública é exatamente ali o fluxo de soluções, né? O corpo político não considera aceitável pela comunidade, considera os custos, não os custos financeiros, mas os custos políticos, como intoleráveis dentro de uma sociedade que é muito conservadora e tudo mais. Muitos políticos pensam, bom, não vou apoiar isso porque eu vou perder voto, né? E o fluxo político também não neste momento brasileiro, né, 2024, também não facilita, né, que este problema se transforme numa política pública, né? O humor nacional, a opinião pública nacional, as forças políticas organizadas, né? Tudo contra o andamento desses projetos, que eventualmente surgem projetos de ampliação, debate sobre a questão do aborto no Brasil. Não nesse exemplo, mas em outros exemplos você tem uma janela de oportunidade, né? As coisas realmente andam dentro do mundo político e se organiza uma agenda. A partir da agenda organiza-se então a implementação, né? Porque não é simples assim, né, gente? Você tem a agenda, a implementação, e aí você vai ter verba, vai garantir fundos, etc, né? Então a gente vai falar já já também sobre implementação de políticas públicas, né? Bom, e aí para você implementar e tocar as políticas públicas no dia a dia, você tem um processo aí de tomada de decisões, né? Se você assistiu às nossas aulas do Eixo 2, a gente já discutiu bastante sobre isso também. Se você não assistiu, né, o que a gente pode dizer é que basicamente nós temos 4 modelos de tomada de decisão. Pessoal, por que tomada de decisão? Por que tem esse debate sobre tomada de decisão em políticas públicas? Porque o tempo inteiro decisões precisam ser tomadas, tanto para implementar quanto para gerir no dia a dia da política pública, para avaliar, né? Então, a existência da política pública acontece a partir de decisões, né? Então, isso é um ponto importante. Então, a gente tem um primeiro modelo decisório, que é praticamente um modelo teórico, apenas teórico, um modelo exemplar, um modelo ideal, né? Que é o racional compreensivo, que é um modelo que entende que o tomador de decisões, pode ser o burocrata, o político, né? Ele vai tomar uma decisão sempre de uma forma 100% racional. Tá? Por isso que eu estou dizendo que isso não existe na realidade, muito raro. Né? Que os objetivos vão ser sempre claros, que as alternativas vão ser sempre identificáveis, que as consequências todas também vão estar sempre super avaliadinhas, que ele vai comparar tudo, que ele vai escolher sempre a opção ótima, a de melhor custo-benefício, a melhor eficácia, a melhor eficiência, né? Que ele vai implementar a decisão bonitinha e tudo mais. Né? Então, esse é um modelo muito criticado aí, porque na realidade, né, gente, outros modelos se impõem. Né? Um modelo que se impõe mais aí, né, que é mais comum da gente encontrar nesse processo de tomada de decisão, né, é um modelo que ganhou o apelido de incremental, ou seja, o tomador de decisões, tá, vamos supor, o cara que gere ali a saúde pública de um município, um diretor de uma escola,
o coordenador do CRAS, enfim, né? Várias possibilidades ali, um vereador. Ele tende a tomar uma decisão diante de alguma questão relacionada à política pública, ele tende a tomar uma decisão que remeta ao status quo, tá? Ou seja, o ideal é não fazer nada. Por isso que chama incremental. O ideal é não fazer nada, e à medida que o problema vai crescendo, que as questões vão se avolumando, eu vou então me distanciando deste nada e vou tendo que tomar decisões cada vez mais amplas, né? Mas em geral, o foco são em questões mais práticas, mais imediatas, o contexto existente, né? Mexer o mínimo possível, mudanças pequenas, mudanças graduais, mesmo porque mudanças muito grandes em política pública afetam muita gente, né? Mas muitas vezes uma mudança muito pequena, muito pontual, diante de um problema maior, é irracional. Por isso que a gente está dizendo que o modelo racional nem sempre ele está ali de pé, né? Então, o modelo incremental, a gente pode analisar, né, essa tomada de decisões dos gestores de política pública a partir dele, assim como a gente pode analisar também o modelo, a partir do modelo que ganhou o apelido de sondagem mista, né? Então, sondagem mista é o fato de que alguns gestores, algumas pessoas, eles vão, num certo sentido, trazer aí esses dois modelos. A gente pode analisar a partir da mistura desses dois modelos, né? Então, há muita racionalidade, muito planejamento, né? Há uma análise muito estratégica no sentido amplo, mas há também no dia a dia decisões que são incrementais, né? Decisões que são mais práticas, decisões que não são tão estratégicas, né, num ponto de vista de debate e tudo mais, né? Então tem um equilíbrio ali entre a análise, que tende a ser uma análise um pouco mais racional, e a ação do dia a dia, que muitas vezes tende para a lei do menor esforço, por exemplo, né? E por fim, um outro modelo que se discute muito é o modelo que ganhou o apelido de lata de lixo ou de anárquico, né? Que é o fato de que eu gosto muito desse modelo, acho interessante, o fato de que às vezes numa organização, num departamento, num órgão público, as decisões nem sempre são tomadas de forma racional, né? De forma nenhuma, né? Então você tem muitas vezes, vamos supor uma repartição pública, tá, gente? Que é responsável por uma política pública, mas isso aí a gente pode pensar também no mundo privado, tá? Mas como é que a gente está falando sempre de Estado, né? Você pode ter, esse modelo anárquico diz que você tem dentro de uma organização um monte de problemas, mas você tem também um monte de soluções que estão na cabeça das pessoas. E que muitas vezes a pessoa pode tentar simplesmente impor a solução que estava na cabeça dela, porque isso é mérito dela. Eles vão dizer, né, esse modelo vai dizer que muitas vezes você tem uma solução, né, uma mudança, alguma questão surgindo do encontro de um problema com uma solução, né? Por isso que ganha esse apelido de lata de lixo, que é como se tivesse uma lata de lixo no meio de uma sala e os gestores estivessem jogando bolinhas de papel que são soluções aí para essas questões, né? Então o grande ponto desse modelo lata de lixo é pensar a tomada de decisão a partir de um processo que envolve muito acaso, né? E de fato, né, no cotidiano, muitas vezes envolve muito acaso, muita sorte, muito azar, muita oportunidade, muita, muita coincidência, né? E que muitas vezes passa muito longe de qualquer racionalidade, né? Então, pensando, né, que a gente comentou também no eixo 2 num processo prático do dia a dia, a gente pode pensar no controle da dengue, né? E o fato de que todo processo decisório tem etapas dentro do mundo das políticas públicas, né? Você identifica um problema, você observa a oportunidade, você faz um diagnóstico da situação, você gera alternativas, né? Você escolhe uma alternativa, implementa e depois você avalia, né? Então coloquei aqui um exemplo menor, assim, vamos supor uma cidade
que está ali, olha lá, tá vendo? Ó, o aumento de casos de dengue em alguma região. E aí você inicia o ciclo de políticas públicas. Por que, que a dengue, nesse caso, o combate à dengue virou uma política pública? Porque houve, dentro do processo de criação da agenda, né, houve uma oportunidade, houve uma pressão, houve um clamor, né, as pessoas estão morrendo de dengue, né? Então você tem o Estado se movendo, o corpo político se movendo a partir disso. Né? E aí você tem algumas decisões que são tomadas o tempo inteiro, né, gente? Na gestão e na implementação de política pública. Né? Decisões programadas e decisões não programadas. Né? Não vamos entrar em muitos detalhes, depois se você quiser dar uma lida aí nos slides, né, na nossa apostila. Mas as decisões programadas, né, são decisões geralmente tomadas pelos burocratas da ponta da linha ali, né, que são decisões, as grandes decisões do cotidiano, né, um setor de compras, procedimentos diversos. Aí você tem técnicas mais tradicionais e técnicas mais modernas para tomar essas decisões programadas. Do ponto de vista de técnicas modernas, por exemplo, você pode até automatizar isso. Né? Você pode criar um programinha de computador se o papel higiênico acabar de determinada repartição pública, então enviar um lembrete para o e-mail tal do gestor tal do setor de compras. Então isso você tem, né, várias possibilidades. Agora, você tem também decisões que não são programadas. Aconteceu uma tragédia, aconteceu um imprevisto, aconteceu algo que não estava planejado. Geralmente essas decisões são tomadas por burocratas de nível mais alto, né? Por gestores de nível mais alto. E aí você tem técnicas mais antigas, né? E técnicas mais novas também para a gente pensar, né? Técnicas mais modernas para pensar aí na solução de problemas. Mas quando a gente está falando de decisões não programadas, a gente está falando de um nível de responsabilidade muito maior. Porque ela vai exigir, inclusive, do gestor uma criatividade, uma inventividade, às vezes, para poder discutir uma questão que aparentemente nunca aconteceu, né? Assim, uma situação nova. Né? E aí a gente tem a implementação das políticas públicas, né? E um debate importante. Eu penso assim que essa prova vai trazer, sobretudo essa prova de conhecimentos gerais, vai trazer, de certo sentido, né, questões que eu acredito que serão questões mais contextualizadas. Né? Então, é natural de pensar em situações problema. Tá? Então, vou trazer alguns exemplos aqui, algumas questões para a gente falar. Né? Aqui é um mapa até mais antigo, né, gente? Já tem quase 30 anos de assentamentos de reforma agrária. Né? Então, a gente pode usar essa questão da reforma agrária, né, para pensar nessas complexidades da implementação, né, gente? São muitas coisas problemáticas, né? E que dependem de boa vontade, de negociação política, mas também dos arranjos institucionais, né? O fato de morarmos numa federação, né? Então você tem problemas de implementação, confronto entre as intenções e a realidade, barreiras burocráticas, resistências políticas, a gente pode pensar nisso tudo para pensar em reforma agrária. Barreiras burocráticas, as leis, o andamento dos processos, a lentidão desses processos, por exemplo, de regulamentação fundiária, de desapropriação de terras que são improdutivas, às vezes levam décadas, né? Resistências, naturalmente, resistências do corpo político a isso, né? Conseguir recurso, né, gente? Porque os recursos do Estado são limitados, né? Recurso para a política A ou B, há sempre essa disputa, né? Cada um querendo puxar um pouco mais a brasa para sua sardinha, né? Nesse caso, a gente tem o INCRA, que é um órgão no Brasil, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Órgãos e ministérios que historicamente não têm tanta fonte de financiamento do que outros ministérios que atendem a outros interesses. Né? Então, por exemplo, é muito interessante o fato de que no Brasil, hoje, 2024, a gente tem 2 ministérios relacionados à agricultura, né? Mas que têm objetivos e grupos aos quais atende totalmente diferentes. Você tem o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Com objetivos diferentes, grupos diferentes de atendidos,
né? E verbas diferentes também, financiamentos diferentes, né? Isso é absolutamente normal no corpo político, mas vai influenciar a implementação ou não, né, de uma política pública, né? Você tem discrepâncias de competência, né? Quem é que vai aplicar isso? Quem é que vai operacionalizar alguma política pública? Né? As redes, as interações entre os atores, entre os entes federativos, os dilemas práticos, né? O fato de que as políticas públicas são pensadas para garantir a distribuição equitativa dos benefícios, né? E nem sempre isso é possível, né? Sobretudo quando a gente está falando de políticas também redistributivas, né? Então, às vezes, você tem conflitos sobre distribuição de recursos, distribuição de terras, distribuição de riquezas, né? Há necessidade de adaptações. Então, as políticas públicas elas vão se ajustando em ambientes diferentes também, né? Feedback, avaliação, que a gente vai falar disso já já, né? E desses arranjos institucionais aí entre os entes federados, entre os níveis diferentes de governo, né? A gente pensar nisso aí também que são fundamentais, né? Bom, e aí a gente tem um debate sobre o modelo de implementação de políticas públicas, que também apareceu no eixo 2, né? Então, até antigamente, até algum tempo atrás, e aí, eventualmente você pode ter ainda, né? Você tinha um modelo que ganhou o apelido de top-down. Algum aluno meu em alguma live chamou esse modelo de goela abaixo. Eu adorei essa tradução, né? Goela abaixo. Então você tem um grupo de decisores, né, que vão implementar a política pública de cima para baixo, vão estabelecer diretrizes e tudo mais, né? Então é um processo hierárquico, né? E é um processo que supõe que os tomadores de decisão vão ter controle total sobre o processo. E o grupo a ser atendido, o grupo envolvido aí vai só ser um personagem passivo nesse processo de políticas públicas, né? Hoje em dia, a gente, num sistema mais democrático, mais moderno, a gente prefere criar e implementar políticas públicas a partir desse modelo que ganhou o apelido de bottom-up, né? De baixo para cima. Então, os implementadores eles vão ter uma função importante, né? Eles vão estabelecer o debate, né? Os implementadores ali são os burocratas da ponta da linha, que estão em contato com a população, que vai ser o alvo aí, né? Dessas políticas públicas, né? Mas então esses implementadores não vão ser só subordinados, mas vão ser participantes ativos nesse processo de implementação e vão gerar, por exemplo, dados, né, sobre aquela população que está envolvida com essa política pública. Né? Então, é um processo de negociação, um processo mais democrático, é um processo mais demorado também, né? Um processo mais problemático, complexo, né? Mas super importante. Imagina você criar, por exemplo, o debate sobre Belo Monte, né? Sobre o crime ambiental derivado da construção da usina de Belo Monte, é um debate que muitas vezes passa sobre esse modelo de implementação. Ou seja, você implementou uma política pública que era muito importante para o quadro energético nacional. Então você tem um grupo que planejou estrategicamente aquela construção ali. Tinha os seus motivos, mas as populações locais não foram ouvidas. Então não houve esse processo de subida de informações. Né? Ou houve e foi ignorado também. Né? É uma possibilidade. Né? Então é bastante comum que a gente, por exemplo, o SUS compreende, né, dentro dos seus procedimentos aí do dia a dia, né, compreende uma política bottom-up. Né? Então, quando você tem, por exemplo, uma conferência municipal de saúde, conferência estadual, conferência nacional de saúde, ou um conselho de saúde, você está, então, imaginando que o debate entre a população atendida e os burocratas da ponta da língua, da ponta da linha, vão gerar dados importantes para subir pela cadeia hierárquica. E esses dados, esses debates, vão ajudar essa cadeia hierárquica, lá, os decisores, né, a tomar decisões de implementação, de procedimentos, de cotidiano, mais democráticas e mais adaptadas àquelas realidades. Né? Então, gente, isso é fundamental.
né? Então aqui um quadrinho interessante, né? Não vamos ler tudo, né? Mas diferenças entre essas duas abordagens aí, né? A abordagem top-down ainda existe, tá, gente? Há muitas críticas em vários âmbitos. Na área da educação é bastante comum que a gente tenha esse tipo de abordagem, né? Modelos educacionais, projetos educacionais que chegam para as escolas sem nenhuma participação, sem nenhuma voz, né? Mas são modelos também top-down bastante comuns a governos autoritários, né? Que não pensam muito, né? Por exemplo, na época da ditadura no Brasil, a gente teve um monte de políticas públicas que não pensaram, não deram voz aí nem aos burocratas da ponta da linha e nem do nível de rua, né? E nem às populações afetadas, né? E aí a gente tem uma série de problemas de implementação, né? Coloquei aí até essa imagem de uma manifestação indígena em Brasília, né? Sobre saúde indígena. E aí eu achei interessante essa faixa, né? Porque eles estão criticando uma implementação, uma mudança, né? A partir de uma reavaliação, uma mudança de política pública. O fato de que a política de saúde indígena estava a cargo da União e agora, a partir de um projeto, passaria a estar a cargo dos municípios. E como os municípios têm menos renda, menos poder logístico, menos capacidades, os indígenas estão, então, nessa foto, com medo de que isso se concretize, né? E de que a saúde indígena perca recursos, por exemplo, perca capacidade logística, etc., né? Então você tem alguns problemas graves em qualquer implementação de política pública, né? As ambiguidades, as complexidades de um país grande como o nosso, né? Às vezes você faz uma política pública no nível nacional, mas ela precisa ser adaptada a realidades muito diferentes, né? O que é um sistema público de ambulâncias, como o SAMU, né? Numa cidade como São Paulo, e um sistema de ambulâncias, por exemplo, numa cidade como São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, né? Onde a maior parte do transporte é fluvial, né? Então isso precisa ser pensado aí e readaptado às realidades, né? A questão dos recursos, né, gente, que é sempre limitado, os recursos não são infinitos, né? Então um recurso mais limitado ele vai causar aí um, um problema às vezes de qualidade mesmo na política pública, né? Que é importante pensar. E você tem também uma oscilação de financiamento, né? Por exemplo, na área da saúde, historicamente a gente tem uma oscilação grande de financiamento, às vezes mais financiamento, às vezes menos, né? Resistências às mudanças, uma política pública afeta pessoas para o bem ou para o mal, então essas pessoas podem se organizar, resistir contra essa mudança que a política pública vai promover, né? E a dificuldade, às vezes, sobretudo num país federalista como o nosso, de coordenar os diferentes níveis, as diferentes áreas e também os diferentes ministérios, secretarias que estão envolvidos numa política pública. Isso é super complexo, tá, gente? Então, por exemplo, de pensar na saúde indígena, a gente tem o SUS, né? Mas não só. Você tem o SUS no nível federal, você tem uma secretaria especial, né, de saúde indígena federalizada, né? Mas ela precisa atuar em conjunto com os municípios, com os estados e com outros órgãos que cuidam da questão indígena, como por exemplo a FUNAI. Então já é um processo muito complexo de debate, diálogo e coordenação que nem sempre funciona bem, né, gente? E aí a gente tem alguns dilemas, desafios importantes, né? Flexibilidade de controle, né? As autonomias locais, como é que fica, né? Como é que você mantém a diretriz de uma política pública, a integridade de uma política pública sem distorcê-la completamente, mas mantendo também essas flexibilizações no país como um todo, né? Como que você monitora e avalia, a gente vai falar disso já já, né? De monitoramento e avaliação, né? Como que você desenvolve medidas, né? Os chamados KPI, né? Como é que você desenvolve medidas de desempenho do impacto das políticas, né? Porque você só avalia, só monitora e avalia se você tiver parâmetros razoáveis para isso, né? Eu quero
minha política pública é uma política de vacinação. Então você tem que estabelecer um parâmetro razoável, né? Não é impossível, mas um parâmetro razoável. O objetivo é vacinar 90% das crianças da região entre os meses tal e tal. Pronto, você estabeleceu um dos parâmetros para você monitorar e avaliar, e depois reavaliar, né? E aí você tem que coletar dados que são confiáveis, não é simples assim no mundo das políticas públicas, a gente vai falar sobre isso mais também, né? Incluir a voz das pessoas. Será que essa política pública abriu espaço? Abriu espaço para as pessoas poderem discutir, participar, sugerir, criticar, né? Também muitas vezes essas coisas vão de cima para baixo sem esse espaço, né? E aí, criar esse espaço é você equilibrar o mundo da burocracia e da tecnocracia com o mundo das pessoas que querem dar suas opiniões também, né? Então não é um processo simples, né? Mas você precisa criar, e no Brasil, a partir da Constituição de 88, a gente tem esse processo com muita força, né? Você criar mecanismos de participação importantes, né? E por fim, a gente tem então essa necessidade, né, desses arranjos institucionais para a implementação das políticas públicas, né? Porque você precisa ter uma estrutura organizacional que equilibre, né, política, responsabilidade, flexibilidade, né? Ou seja, vai ser um ministério, vai ser um órgão, né? Quem é que vai implementar, quem é que vai monitorar? Você precisa ter coordenação interinstitucional e dos entes também, né, federados, né? Quais são essas ações conjuntas? Gente, é um processo super complexo, né? Você precisa ter mecanismos de responsabilização e de transparência, né? Que é o accountability, né? De que forma essa política pública é eficaz, garante eficácia, né? O Estado garante eficácia, confiança e transparência, né? Onde está sendo gasto o dinheiro, como, por quem, quais são os responsáveis por isso, né? Há espaço para essa participação pública? Vai ser audiência pública? Vai ser conselho? Vai ser pesquisa de dados? Vai ser coleta de opiniões, né? Quais são as capacidades institucionais para colocar em prática uma política pública? Por exemplo, acabei de falar da FUNAI. A FUNAI é uma instituição absolutamente fundamental na questão indígena no Brasil, mas que historicamente tem uma capacidade institucional e de ação institucional reduzida por questões de recurso, né? É um órgão que deveria ter muito recurso, porque é um órgão que trabalha em situações geralmente muito desafiadoras, para dizer o mínimo, né? Então, muitas vezes, uma política pública é prejudicada por essa falta de capacidade, né, para implementar, para avaliar, para monitorar, né? E, por fim, esse processo importante de adaptação e inovação, que é o fato de que uma instituição ela precisa se ajustar, inovar, né? Lidar com situações novas, né? Que também não é um processo simples no mundo das políticas públicas, tá, gente? Às vezes, a gente vai ver isso já já, às vezes você tem uma instituição fazendo mais do mesmo, porque é muito difícil você convencer essa instituição e as pessoas ali dentro de mudar, porque mudar vai dar trabalho. Aí vocês lembram da questão do processo incremental, né? Os gestores, os burocratas muitas vezes tendem à lei do menor esforço, né? Então e às vezes você tem uma situação totalmente diferente em um órgão governamental, por exemplo, um aplicador ali das políticas públicas não dá conta de lidar com essas situações novas aí que surgem, né? E essa política pública fica defeituosa, fica com um problema aí na sua implementação, na sua monitoramento, na sua avaliação, na sua reavaliação, né? Então, isso é um processo importante, tá? Bom, encerramos por aqui essa nossa primeira aula, né, gente? Demos uma breve introdução. Quem deu uma olhada no eixo 2 viu que praticamente tudo igual, né? E agora, nessa segunda, vocês vão perceber que tem alguns pontos que diferem um pouco aí do eixo 2, né? E a gente continua discutindo isso na próxima aula. Então, um abraço e bons estudos.